Então, vamos convidar, tenho o prazer de convidar nosso ex-ministro que está aqui, Frederico Bunsinger, que vai falar sobre a expansão portuária. Frederico Vitor Moreira Bunsinger é engenheiro eletricista e economista. Formado pela Universidade de São Paulo, fez mestrado na Engenharia Elétrica, também pela USP, e em Administração de Empresas, na Fundação Getúlio Vargas. Secretário Municipal de Transporte de 2005 até o segundo semestre de 2007. Foi diretor, presidente das Centrais Elétricas Brasileiras e diretor de Operações de Gestão Portuária da Companhia Docas do Estado de São Paulo, de 2005 a 2008. Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, entre 92 e 94. Presidente do Conselho de Administração da Rede Ferroviária Federal S.A., presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, da Companhia Metropolitana de São Paulo. Com vocês, Frederico Bunsinger. E ele é tímido, porque ele não quer subir no nosso palco, né? Bom, boa noite a todos. Eu agradeço aqui a FAS e parabenizo por essa iniciativa audaciosa, até pelo título, FAS Mundi. O nosso tema é Desafio do Século XXI para o Litoral Norte, dentro do contexto do mundo. Ou seja, nós estamos falando de São Sebastião para o litoral, para o mundo. E aí eu já diria, respondendo à questão trazida pelo professor Leandro, eu diria sim, é desenvolvimento. Essa é a vocação dos portos na história do mundo. Os portos sempre foram agentes de desenvolvimento regional. Isso é história milenar. Então, pelo mundo afora, os portos sempre foram centros, focos e irradiadores de desenvolvimento. Não apenas desenvolvimento econômico, também o desenvolvimento cultural, científico, para o bem e para o mal, em todos os sentidos. Mas eles nunca foram indiferentes, eles sempre marcaram as suas regiões. E o mundo, nos últimos 40, 50 anos, no pós-guerra, passou por um processo de reformas portuárias profundo, onde as histórias das diversas regiões foram muito transformadas pelo novo modelo portuário. Isso não é parte da minha apresentação, mas provocado pelo professor, eu resolvo fazer essa introdução e talvez um dia nós possamos contar um pouco dessas histórias. Existem cases internacionais da maior relevância. Os exemplos de Barcelona, na Espanha, que revolucionou a região, a Catalunha, a Bélgica, com Ghent em particular, um porto novo que mudou a feição, e vários portos que o mundo tem hoje visto serem implantados. Essa é uma história do mundo. Quer dizer, é quase difícil, impossível, nós contarmos a história do mundo sem contarmos as histórias dos portos. E até uma curiosidade histórica, os portos, tal qual existem hoje, esse modelo é um modelo que tem pelo menos 700 anos de história formal. O primeiro porto organizado, que foi o porto de Hamburgo, aliás do Xará, era o Frederico Barbarossa, de 1226. E os portos desempenharam papéis que transcendiam a sua vocação de transportar carga. Os portos foram os Itamaratis durante muito tempo. Cristóvão Colombo, ele teve o seu visto de saída da Autoridade Portuária de Gênova. Eles foram o INSS, Previdência Social, foram o Senai. Então os portos tiveram papéis históricos muito grandes. Eles antecedem os estados organizados. A Itália, a Alemanha tem 150, 200 anos. São coisas muito recentes, né? Mas os portos têm aí milênios, séculos ou milênios. Bom, isso não tem exatamente a ver com São Sebastião, mas ajuda a gente a contextualizar um pouco e dar a real dimensão daquilo que nós estamos falando. Não, deixa, aqui agora eu toco aqui bastante. O nosso tema não pode ser outro que não seja o Porto de São Sebastião e o projeto de desenvolvimento, mas ele não é algo isolado.
ele está dentro de um contexto nacional e de um contexto global, eu diria. E por isso acho que vem bem a calhar dentro dessa iniciativa do Faz Mundi. O tema é ambicioso, ou seja, nós estamos falando de prognóstico do século XXI, desafio do século XXI. Isso me faz lembrar um professor de história que eu tive, que numa prova falou: diga em poucas palavras o que houve entre Cristo e Marx, tá certo? É um pouco desafiador. E a agenda do século XXI, ela está, neste momento, voltou a estar focada na questão da chamada crise internacional, crise financeira. A Europa, nesse momento, nós imaginávamos que ela tinha sido superada nos últimos 2 anos, mas voltamos a enfrentar, e o Brasil não vai ficar fora disso, né? O mundo não vai ficar. Só que essa chamada crise financeira, de uma certa forma, empanou outros temas, outros gargalos que estão aí marcando a agenda do século XXI. E eu queria destacar o tema do esgotamento do petróleo. Discute-se quando, mas certamente ele é finito. A escassez de alimentos. Eu vejo muita gente anotando. Eu ia dizer o seguinte: não é proibido anotar, mas eu vou deixar aqui a apresentação, vai ter muito dado, muita informação, talvez vocês se percam. Então, quem que se interessar depois pode obter aqui com a organização. A escassez de alimentos é um tema desde a história da humanidade, mas no passado recente, com o pequeno crescimento e distribuição que o mundo teve, voltou a ser um mega problema. A escassez de água é um tema que tem atingido até regiões brasileiras, que é o país de maior recursos hídricos no mundo, mas até os países ricos. A rica Califórnia, por exemplo, tem medidas restritas de consumo de água. Congestionamentos urbanos. Esse é um tema universal. Até em São Sebastião, estacionar aqui na Faz é um problema, tá certo? Até aqui já chegou. E isso está pelo mundo afora. E as ameaças ambientais, sejam de poluição, sejam de destruição de florestas, sejam de emissão de gases de efeito estufa. Vocês podem me perguntar por que eu montei esse caleidoscópio. Na verdade, essa é a agenda do século XXI. Esses temas compõem a agenda global, a agenda brasileira, a agenda que vai marcar as próximas gerações e certamente toda a vida profissional de vocês, certamente. E há algo interessante, é que o transporte aquaviário, ele é parte da solução de todos esses problemas. E é disso que eu quero falar, e é aí que eu quero tratar do Porto de São Sebastião, nesse contexto. Eu estou como presidente do Porto, mas eu também acumulo a função de diretor da hidrovia do Tietê, nesse momento. Então eu estou tratando desse tema de águas doces e salgadas, tá certo? Nesse momento, no estado de São Paulo. E é nesse contexto que nós temos tratado o tema, ou seja, o transporte aquaviário, ele é parte da solução. Ele é parte da solução porque ele consome pouco combustível, porque ele emite menos, porque ele ajuda a descongestionar as estradas e as vias urbanas, porque normalmente quando eu monto a hidrovia eu acumulo água, que é usado também para o consumo humano, para a agricultura, para o lazer, para o turismo. Aqui o tempo não é suficiente para nós falarmos de tudo isso. E ele é o modo de transporte mais amigável com o meio ambiente, de uma forma geral. Portanto, ele é parte da solução daqueles problemas que eu mencionei como agenda do século XXI. E não é por outro motivo que na recente conferência da COP15 em Copenhague, ele foi muito tratado. Só que ele foi tratado na ótica, quem acompanhou o noticiário viu, das metas e do financiamento. Esse foi o grande debate, né? Como é que se reduz, se é em termos absolutos, tendenciais, e quem é que paga a conta. Muito pouco se discutiu sobre como. Mesmo que eu tenha dinheiro, o que é que eu preciso fazer? Ou ainda que eu tenha dinheiro, o que é que eu preciso fazer? E é disso que eu quero tratar, ou seja, como nós podemos enfrentar esse problema, particularmente num país como o Brasil, que é um dos